Nós vamos entrar agora na segunda parte do nosso estudo sobre a paixão e a cruz. Agora nós vamos começar a análise de alguns trechos seletos. Não vamos poder ver de modo pormenorizado todo o capítulo 14, mas nós vamos ver do capítulo 14 alguns trechos específicos. O primeiro que nós vamos ver é a unção de Betânia, no capítulo 14 de Marcos, versículos 3 a 9. Marcos 14, versículos 3 a 9. Em Betânia, quando Jesus estava à mesa, em casa de Simão leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um frasco de alabastro cheio de perfume de nardo puro, caríssimo. E quebrando o frasco, derramou sobre a cabeça dele. Alguns dentre os presentes indignavam-se entre si. Para que esse desperdício de perfume? Pois poderia ser vendido esse perfume por mais de 300 denários e distribuído aos pobres. E a repreendiam. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a aborreceis? Ela praticou uma boa ação para comigo. Na verdade, sempre tereis os pobres convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes o bem. Mas a mim nem sempre tereis. Ela fez o que podia. Antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que por toda parte onde for proclamado o evangelho ao mundo inteiro, também o que ela fez será contado em sua memória. Aqui o relato de Marcos 14, versículos 3 a 9. Um relato paralelo pode ser encontrado em Mateus 26, versículos 6 a 13. O texto apresenta também algumas semelhanças com João 12, versículos 1 a 10. Uma outra unção que Jesus recebe em Betânia também, mas na casa de Marta, Maria e Lázaro. Só que a menção de Lázaro, Marta e Maria faz com que alguns autores pensam que se trata de uma outra tradição, que guarda certa semelhança com essa que é narrada na casa de Simão leproso, mas que seria uma outra tradição diferente, porque aqui não se menciona Lázaro, Marta e Maria, como acontece no Evangelho de João. A conexão com aquela passagem de Lucas 7, versículos 36 versículos 36 a 50. A conexão com essa passagem que fala daquela mulher pecadora que se aproxima de Jesus e começa a chorar e depois unge também os seus pés, a conexão com Lucas 7, 36 a 50 se dá pelo fato da mulher também ungir os pés de Jesus e fazer isso na casa de um fariseu chamado Simão. Aqui em Marcos 14, fala-se que ela ungiu o Senhor, né, na cabeça. Lá em Lucas fala que ela ungiu os pés de Jesus, mas o acontecimento se dá na casa do mesmo fariseu chamado Simão. Só que em Lucas, essa mulher é uma pecadora conhecida. É o que o fariseu vai pensar no íntimo do seu coração, né? Vendo isso, que o fariseu que o havia convidado pôs-se a refletir. Se esse homem fosse profeta, saberia bem que é a mulher que o toca, porque é uma pecadora. O que não parece coadunar-se com as tradições de Mateus e Marcos, e menos ainda com João 12, onde a mulher é nomeada, a unção é feita em João 12 por Maria, irmã de Lázaro, da qual não se diz que fosse uma pecadora pública, né? Mas, particularmente, a conexão do relato de Marcos com o relato de Lucas aconteceu. Alguns padres da igreja apresentam os fatos como se tratasse do mesmo relato, embora muitos exegetas discordem, porque, embora haja semelhança de ser uma mulher, de estar na casa de Simão e de haver uma unção, lá ela faz uma unção nos pés e é declaradamente uma pecadora conhecida. Aqui em Marcos ela unge a cabeça, e não se fala que ela seja uma pecadora conhecida. Inclusive, Simão leproso só é nomeado como dono da casa. Nem se fala que ele se indignou com o gesto daquela mulher. Fala-se que alguns dentre os presentes é que se indignaram com aquele gesto porque acharam que o perfume podia ser utilizado e ser vendido para que o dinheiro fosse distribuído aos pobres, né? Essa cena é precedida pelos versículos 1 e 2, que abrem o relato de Marcos 14. A Páscoa e os ázimos seriam 2 dias depois, e os chefes dos sacerdotes e os escribas procuravam como prender Jesus por meio de um ardil para matá-lo, mas diziam, não durante a festa, para não haver tumulto entre o povo. Então, eles pretendiam fazer isso antes da festa da Páscoa.
Então, a referência à Páscoa tem valor não apenas histórico, mas também teológico. Por isso que Marcos chama atenção para isso. Marcos não quer apenas situar-nos cronologicamente, mas ele quer mostrar como que essa situação cronológica tem também valor teológico. É em Cristo que realiza-se a verdadeira Páscoa. Paulo expressa isso bem na primeira carta aos Coríntios, quando diz que o Cristo, nossa Páscoa, foi imolada. Então, o Cristo é a nossa Páscoa. Então, por isso a menção da Páscoa e dos ázimos, para mostrar como que a paixão de Jesus se desenrola durante a celebração pascal e como nele todas aquelas experiências pascais do Antigo Testamento, toda a experiência pascal do Antigo Testamento, né, de libertação, de saída em direção à terra, de dom da lei, como tudo aquilo que faz parte da experiência do povo de Deus no Antigo Testamento e que pode ser condensado na experiência da Páscoa, de sair do Egito, entrar na Terra Prometida, tendo atravessado o deserto e recebido ali a lei, confirmado a aliança com o Senhor, como tudo isso realiza-se plenamente em Cristo e no seu sacrifício voluntário e salvífico. O uso do verbo, aqui traduzido como matar, né, é o verbo grego apokteino. Os escribas procuravam como prender Jesus por meio de um ardil para matá-lo. O uso desse verbo conecta o relato da paixão com os anúncios da paixão que aparecem no capítulo 8, 9 e 10, e que estão todos nessa segunda parte do Evangelho, da qual o relato da paixão é o ponto culminante. No capítulo 8, versículo 31, o verbo apokteino aparece também. Quando Jesus anuncia a sua paixão e diz: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos escribas, ser morto, apokteino, e depois de 3 dias ressuscitar. No 9:31, o Filho do Homem será entregue às mãos dos homens e eles o matarão, apokteino. E no 10:34, eis que subimos para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, aqui de novo o mesmo verbo, e o entregarão aos gentios. Então, o uso desse verbo, traduzido como matar, conecta o início do capítulo 14, o início do relato da paixão, com os anúncios da paixão que Jesus havia feito nas partes anteriores dessa segunda grande sessão do Evangelho de Marcos. Vamos olhar aqui brevemente a estrutura dessa perícope de Marcos 14, 3 a 9. A estrutura nos ajuda a ter uma panorâmica do texto. E depois, então, nós vamos comentar as diversas partes desse texto. Do ponto de vista da estrutura, o texto pode ser dividido em 4 partes. Na primeira parte, nós temos uma introdução, onde 3 coisas são nos apresentadas. A localização da cena, ela se dá em Betânia, que era uma localidade próxima a Jerusalém. Era a cidade onde também morava Marta, Maria e Lázaro. O Evangelho de João fala de uma outra cidade chamada Betânia, mas essa outra ficava mais longe de Jerusalém, do outro lado do Jordão, era onde João Batista batizava. Aqui, no versículo 3, são nos apresentadas também as personagens principais, né? Jesus, a mulher e o dono da casa, que é Simão. E também nos é apresentada a ação da mulher. Ela unge a cabeça de Jesus. É o que aparece no versículo 3, no finalzinho do versículo 3. E quebrando o frasco, derramou sobre a cabeça dele. Nos versículos 4 a 5, nós temos a reação dos presentes, que criticam a mulher. E nos versículos 6 a 8, nós temos a reação de Jesus. Na reação de Jesus, ele não somente defende a mulher, né, deixai-a, porque aborreceis, ela praticou uma boa ação comigo, como também ele explica o sentido da ação da mulher, o que significou a unção que ela fez. Ela fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Depois nós temos a conclusão do versículo, a conclusão da perícope no versículo 9, que é introduzido de modo solene pela expressão amém, normalmente traduzida como em verdade. Em verdade vos digo que por toda parte onde for proclamado o evangelho ao mundo inteiro, também o que ela fez será contado em sua memória. Então, o evangelho, essa perícope do capítulo 14 do Evangelho de Marcos, consta de uma introdução,
onde nós somos localizados na cena, estamos em Betânia, as personagens principais são Jesus, a mulher e Simão, o dono da casa, e a mulher realiza uma ação, unge a cabeça de Jesus. Os presentes na cena entram, os outros presentes, além de Jesus, Simão e a mulher, entram nos versículos 4 e 5, como aqueles que criticam a mulher. Logo em seguida, a reação de Jesus, que é dúplice. Defende a mulher e explica o sentido do seu agir. Por que ela ungiu? Ela ungiu em vista da sua sepultura. E a conclusão introduzida de forma solene por essa expressão, amém, que inclusive Marcos e outros evangelistas nem traduzem, mas conservam a sua forma hebraica. Amém, que é uma fórmula, é uma palavra que provém do verbo aman, que significa algo sólido, firme, seguro, e é uma fórmula muitas vezes de juramento, né? Por isso traduzida como em verdade, eu vos asseguro, será assim. Por toda a parte onde for proclamado o evangelho, o gesto dessa mulher será lembrado. Vamos comentar agora o trecho, versículo a versículo. Primeiro, versículo 3, que nos apresenta a localização, as personagens principais e a unção da mulher. Betânia ficava próxima a Jerusalém, e é onde se passa a cena, na casa de Simão, o leproso. E alguns consideravam-na o lugar da residência de Jesus quando ele estava em Jerusalém. Era uma localização próxima de Jerusalém. Ali estava a casa também dos amigos de Jesus, Lázaro, Marta e Maria. Jesus aparece fazendo essa refeição na casa de Simão, o leproso. As personagens principais são introduzidas logo no início, como nós comentamos aqui, o dono da casa, que é Simão, a mulher e Jesus. Os outros presentes que não são nomeados aparecem como personagens secundários, que no versículo 4 fazem um coro de protesto contra a ação da mulher. Ao que tudo indica, a unção de um hóspede era algo conhecido e talvez comum em Israel. Então, na casa de uma pessoa importante, onde um banquete era oferecido, parece, segundo os estudiosos dos evangelhos, que era um gesto conhecido e talvez até comum, que o hóspede fosse recebido e um servo ungisse os pés daquele hóspede, também se oferecesse para lavar-lhe os pés. É o que Jesus faz na última ceia e surpreende os seus discípulos, porque aquele era um gesto servil e não um gesto do mestre. Jesus era o seu mestre, não um servo para eles, né? Mas é o mestre que fez esse servo para salvá-los. No gesto da mulher, no entanto, chamam a atenção dois fatos. Primeiro, que ela não unge os pés, mas ela unge a cabeça de Jesus. E depois o alto preço do perfume, que vai ser declarado lá no versículo 5. No versículo 4, no versículo 3, disse apenas que era um vaso de alabastro cheio de perfume de nardo puro e que era caríssimo. No versículo 5 é que vai se dizer o valor do perfume. O perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários. É uma quantia muito alta. Um denário, calcula-se, era a quantia que um trabalhador assalariado normalmente recebia por dia. Então, significaria um perfume que custava o salário de um trabalhador comum de um ano inteiro. E que aquela mulher gasta naquele perfume com o qual ela unge Jesus. Esse gesto de ungir a cabeça faz eco a uma tradição bíblica, a tradição de ungir-se na cabeça um rei. Vejam que no primeiro livro de Samuel, no capítulo 10, versículo 1, há a unção do rei na sua cabeça. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Então Samuel, quando vai ungir Saul, pegou o frasco de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul, abraçou e disse-lhe, não foi o Senhor que te ungiu como chefe da sua herança? Depois, no segundo livro dos reis, nós temos a unção de Jeú, no capítulo 9, versículo 6, onde se descreve também que ele é ungido na cabeça. Então Jeú se ergueu e entrou na casa. O jovem derramou-lhe o óleo sobre a cabeça e disse, assim fala o Senhor Deus de Israel, eu te ungi como rei sobre o povo de Adonai, sobre Israel. Então, esse gesto de ungir a cabeça marca a designação de alguém como um rei. Então, algo forte, um gesto forte que essa mulher faz. Não é uma unção comum como a que se fazia de se ungir os pés de alguém. Interpretando o gesto da mulher em função de sua sepultura, porque Jesus vai dizer que o que ela fez foi em vista da sua sepultura, Jesus vai demonstrar que tipo de rei
Messias, ungido ele é. Ele não é um rei, Messias, ungido, segundo as expectativas do povo, ou segundo até mesmo a expectativa dos seus discípulos, que aparece bem lá no pedido de Tiago e João para sentar-se à sua direita e esquerda. Ele não é um chefe político, simplesmente. Mas ele é um rei, Messias ungido, sim. Mas aquele que vai sofrer. Ele é o servo sofredor profetizado por Isaías. E aí que vai manifestar-se plenamente a sua realeza, que tipo de Messias ele é, que tipo de ungido ele é. Ele é, sim, o rei Messias ungido, né? Mas ele é aquele que é o servo sofredor, que como rei Messias vai dar a sua vida, vai sofrer, vai entregar-se para a salvação dos homens. Isso já aparece desde o início do relato da paixão. Nos versículos 4 e 5, a reação dos presentes que criticam a mulher. A reação dos presentes é um ataque direto à mulher e indireto a Jesus, que permitiu tal gesto de sua parte. Eles não falam nada contra Jesus, mas é um ataque indireto a Jesus, porque é ele quem permite que a mulher realize aquele gesto que soa aos olhos deles como um desperdício, porque esse desperdício de perfume poderia ser vendido e distribuído aos pobres, o valor arrecadado com a venda desse perfume. Na tradição paralela, constante no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículo 3, disse que foram os discípulos que ficaram indignados. Mateus 26, versículo 8. Ao verem isso, os discípulos ficaram indignados e diziam: a troco de que esse desperdício? Aqui Marcos é mais genérico, alguns dentre os presentes. Aqui eles não são identificados, mas apresentados de forma genérica, né, como alguns dentre os presentes. Em João 12, 4, naquele outro quadro de unção feito por Maria, irmã de Lázaro, é Judas quem se escandaliza e sua atitude é deflagrada por João como uma falsa preocupação com os pobres. João 12, versículos 4 a 6. Disse então Judas Iscariotes, um de seus discípulos, que o iria trair: por que não se vendeu este perfume por 300 denários para dá-los aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa comum, roubava o que aí era colocado. Então, numa tradição paralela que fala de uma outra unção, onde Judas manifesta o seu escândalo diante daquela atitude da mulher, e fala também por que não se vender o perfume por 300 denários para dá-lo aos pobres. João vai dizer que ele fazia isso não porque de fato se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. E estava interessado em roubar esse dinheiro da bolsa comum, ou seja, João deflagra a sua hipocrisia nesse dito, né? Porque não dá-lo aos pobres. A preocupação de Jesus com os pobres é evidente no Evangelho de Marcos, como a gente pode depreender do capítulo 10, versículo 21. É o encontro de Jesus com aquele homem rico que quer saber de Jesus o que ele tem que fazer para herdar a vida eterna, que chama Jesus de bom mestre. Lá em Marcos 10, 21, Jesus fitando, Jesus o amou e disse: uma só coisa te falta. Vai, vende o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Então, o gesto de Jesus, ao permitir que a mulher lhe ungisse, não é uma despreocupação com os pobres, porque Jesus já manifesta no Evangelho de Marcos a sua clara preocupação com os pobres. Vai, vende o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Por isso, nós temos que entender estes versículos à luz da reação de Jesus, constante lá nos versículos 6 a 8. Nos versículos 6 a 8. Nos versículos 6 a 8, nós temos a reação de Jesus, que é dúplice. Primeiro, ele defende a mulher, no versículo 6, deixai-a, não a aborreçais, porque ela praticou uma boa ação para comigo. E depois a explicação do sentido do gesto da mulher. Então, a primeira reação de Jesus é a defesa da mulher. A atitude dessa mulher é interpretada como uma boa ação. Uma boa ação que ela realizou para com ele. Em grego, kalon ergon. Ergon é obra, ação. Kalos significa bom, belo, né? Jesus é apresentado como bom pastor, esse adjetivo kalos aparece lá.
Então, uma coisa íntegra. A mulher realizou uma ação boa, uma ação bela, uma ação íntegra, sem duplicidade nenhuma de coração. Ela foi inteira naquele gesto de ungir Jesus em vista da sua sepultura. Os judeus criticam a esmola que deixou-se de fazer, mas Jesus lhes mostra a atitude da mulher como algo positivo, como uma boa obra. Vejam que na tradição judaica as duas coisas são importantes, as esmolas e as boas obras. Por exemplo, lá no livro de Tobias, nós vemos que a esmola, junto com as boas obras, é o que se espera de uma pessoa piedosa. Se espera de uma pessoa piedosa essa dupla atitude, que ela pratique a esmola e que ela realize boas obras. Tobias 1:18. Enterrei igualmente os que Senaqueribe matou. Quando regressou da Judéia em fuga, depois do castigo que lhe mandou o rei do céu, por causa de suas blasfêmias, Senaqueribe, em sua ira, mandou matar muitos dos israelitas. Então eu retirava seus corpos para dar-lhe sepultura. Senaqueribe os procurava e não mais os encontrava. Aqui Tobias que procurava sepultar os mortos. E isso vai ser chamado em 2:14 de uma boa obra, que acompanhava as esmolas que ele também praticava. Tobias 2:14, quando a mulher de Tobias vai lhe responder dizendo assim: é um presente que me foi dado além do meu salário, né? Quando ela aparece em casa com algo a mais, né? com um cabrito para o almoço, ele quer saber de onde que ela tirou aquilo, e ela vai dizer: foi um presente que me foi dado além do meu salário. Mas não acreditei nela e ordenei-lhe que o devolvesse a seus donos, envergonhando-me por causa dela. Então ela replicou: onde estão as tuas esmolas? Onde estão as tuas boas obras? Todos sabem o que isso te acarretou. Então, aqui, ela vai dizer duas coisas que Tobias realiza, ou Tobit, né, o pai de Tobias. Onde estão as tuas esmolas? Onde estão as tuas boas obras? E nós vemos pelo 1:18 que a boa obra, uma das boas obras que ele realizava era sepultar os mortos. Então, as duas coisas eram importantes para a tradição judaica, para a tradição espiritual judaica, a prática da esmola e das boas obras. Eles criticam a mulher porque ela não vendeu aquele perfume para dar esmolas, mas Jesus vai dizer: não a critiquem, ela realizou uma boa obra, que ela realizou também foi um gesto de uma pessoa piedosa, e em vista da sepultura de Jesus é que ela realizou essa boa obra. A palavra de Jesus a respeito dos pobres é um eco de Deuteronômio 17, de Deuteronômio 15:11, quando Jesus diz assim: na verdade, sempre tereis os pobres convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes o bem. E depois ele vai complementar: mas a mim nem sempre tereis. Né? A palavra de Jesus é um eco de Deuteronômio 15:11. Nunca deixará de haver pobres na terra. É por isso que eu te ordeno: abre a mão em favor do teu irmão, do teu humilde, do teu pobre em tua terra. Então Jesus vai afirmar, em consonância com a lei, que sempre eles terão a oportunidade de fazer o bem aos pobres que aparecerão, que sempre estarão ali presentes. Mas ele nem sempre estará com seus discípulos. E aí entra o versículo 8 que ilumina toda a perícope. A unção que a mulher lhe fez foi em vista da sua sepultura. Aquele gesto lhe foi contado como um gesto bom, porque ela fez o que podia. A única coisa que ela podia fazer por Jesus era ungir o seu corpo para a sepultura. Por isso Jesus vai concluir de forma solene com um amém, dizendo: amém, em verdade vos digo que por toda parte onde for proclamado o evangelho ao mundo inteiro, também o que ela fez será contado em sua memória. Né? Então Jesus assegura aqueles que o ouvem, porque ela honrou aquele que fora desprezado, essa mulher também será honrada e seu gesto será contado em sua memória. A mulher entra no evangelho em virtude da ação cheia de sentido que ela realizou em favor de Jesus. Este evangelho é, de novo, perceptível como orientado à cruz e à ressurreição. Se a cruz e a ressurreição estão em primeiro plano, deste modo, Marcos dá a entender precisamente aqui que o evangelho quer ser também relato e recordação do que ocorreu na vida e na atuação do Jesus terreno. Então, aqui o Guinilca ressalta isso: a mulher entra no evangelho em virtude de uma ação cheia de sentido que ela realiza em favor de Jesus. Ela faz o que pode, ela unge em vista da sua sepultura.
E aqui a gente percebe como a orientação para a cruz e a ressurreição está presente no início desse relato da paixão e em todo o Evangelho de Marcos, né? E Marcos escreve seu Evangelho justamente para isso, para mostrar como que aquilo que ele propõe como caminho teológico do Evangelho, essa orientação para a paixão e a ressurreição, foi também a vida de Jesus. De fato, aquilo que ele deixa transparecer na teologia do seu Evangelho é o que de fato Jesus viveu, toda a sua vida orientada para esse momento, que é o momento da sua hora, a hora da sua paixão e da sua ressurreição. É à luz disso que toda a vida de Jesus e todos os seus gestos podem ser compreendidos. É por isso que em Marcos, só no final do Evangelho, diante do mistério da cruz, é que há uma grande confissão de fé colocada na boca de um pagão. De fato, esse homem era o Filho de Deus. Porque só à luz da sua paixão se pode entender quem de fato Jesus é, que tipo de Messias ele é, que Salvador ele é. É o servo sofredor, que realiza em si aquilo que Isaías já havia profetizado, dando a sua vida para resgate de muitos. É a partir de Gregório Magno que nós vamos ter a identificação entre esta mulher e aquela que é apresentada no Evangelho de Lucas, né? Então, com Gregório Magno é que vai ter início esse tipo de interpretação, e nós vamos perceber em muitos padres, como, por exemplo, nos comentários de São Beda, o Venerável, outros padres da Igreja, nós vamos perceber que quando eles comentam esse trecho do Evangelho de Marcos, eles o comentam identificando essas duas mulheres, a mulher que aparece aqui e aquela pecadora perdoada que aparece lá no Evangelho de Lucas, embora alguns exegetas discordem dessa identificação, tendo em vista que a unção é diferente, uma na cabeça, outra nos pés. Lá menciona-se em Lucas a atitude de Simão, que interiormente critica Jesus, Marcos não fala nada sobre isso, e depois em Lucas é uma mulher pecadora conhecida. Aqui em Marcos não se diz isso da mulher, né? Gostaria de finalizar com uma passagem justamente dos padres da Igreja, falando sobre essa unção que essa mulher realizou. Comentando o capítulo 14, versículo 8, São Beda, nas suas homilias sobre o Evangelho de Marcos, sobre os evangelhos, diz o seguinte, falando do significado do gesto. Aqui percebe-se que ele identifica, inclusive, o relato de Marcos com o relato de João, pela maneira como ele fala no seu comentário. Como Judas perguntasse com inocência, o Senhor lhes expôs de modo simples e com calma o significado espiritual do gesto de Maria. Ou seja, ele está identificando essa mulher com Maria, com a de Lucas, né? Veja como esse relato de Marcos foi identificado com o de Lucas e com o de João, embora hoje a exegese tenda a perceber que possivelmente não se trata do mesmo relato. Como Judas perguntasse com inocência, o Senhor lhe expôs de maneira simples e com calma o significado espiritual do gesto de Maria, ou seja, que ele estava a ponto de morrer e deveria ser ungido com perfumes para a sepultura. Ou seja, não poderá tocar meu corpo uma vez morto, por isso fez o que podia, prestando-me antecipadamente, enquanto vivo, o serviço da sepultura. É o que São Beda fala nas suas homilias sobre o Evangelho. A gente percebe aqui como que, a partir de Gregório Magno, essa identificação dos relatos aconteceu. E hoje se tende a perceber que não devemos necessariamente identificar esses relatos e essas figuras. Então, fica clara pela explicação de Jesus, o sentido do gesto dessa mulher. Ela unge como um ato de bondade, como uma boa obra em vista da sua sepultura. Assim, nós finalizamos a segunda parte e vamos passar para a terceira parte do nosso estudo.